Bem, gente, nós vamos então iniciando o nosso encontro de hoje. Bom dia a todos e todas mais uma vez. E, dando seguimento ao conteúdo de filosofia, vamos falar ainda sobre filosofia medieval, num segundo período importante desta filosofia, conhecido como escolástico, tá certo? Que tem como referência fundamental, como eu disse para vocês, a figura de São Tomás de Aquino. Pois bem, São Tomás de Aquino é uma dessas figuras emblemáticas, justamente porque conseguiu incorporar parte da filosofia antiga, lá da Grécia, para os objetivos do cristianismo, tá certo? Só me confirmem se vocês estão vendo esta primeira aba aí da filosofia medieval. De preferência por áudio, inclusive. Sim, Tá dando para ver, né? Legal. está. Aí, de preferência, vocês vão me interpelando aqui por áudio, tá bom, gente? Para eu poder responder mais ligeiro, tá certo? Se tiver alguém querendo entrar também e alguém puder me avisar, aqui, ó. Acabei de ver um antes aqui. Legal, então. Esses slides já estão lá no Classroom para vocês. Então, vamos falar sobre filosofia medieval. É bom a gente reter um breve contexto histórico, pessoal. Por quê? Porque enquanto no início da Idade Média nós temos justamente como marco histórico a queda do Império Romano, no século V, aqui no início da escolástica, nós temos o chamado Renascimento Carolíngio, quer dizer, no século IX, houve uma tentativa de reimplantação, digamos assim, do Império Romano por parte da figura de Carlos Magno. É um período, então, em que Carlos Magno investiu na educação do clero, que passou a estudar latim e grego, com o fim de fortalecer o poder político do novo império. Então, houve uma orientação declarada por parte de Carlos Magno de querer instruir o clero para justamente fortalecer o seu poder político. Então, é interessante que, a partir aproximadamente do século IX, muitas escolas são criadas, e são criadas com esse fim, de formar um conjunto de pessoas dentro da áurea do cristianismo para fortalecer o império que Carlos Magno tentava construir. Agora, é importante a gente notar também que, a partir do século IX, do século X, há um início de crise da igreja. É claro que nós temos que sempre lembrar, pessoal, que a igreja foi aquela instituição fundamental do período medieval. Aliás, nós temos uma tendência, como vocês sabem, em tratar deste período da Idade Média de uma forma depreciativa, muito em função do que os renascentistas nos legaram, não é isso? De fazer uma leitura, uma interpretação da Idade Média como Idade das Trevas, da opressão, do autoritarismo. É claro que nós não podemos menosprezar todas essas situações que existiram de fato, quer dizer, a igreja, ela se impôs de forma muito forte e, com frequência, utilizando meios autoritários, né? Basta ver o que foram os tribunais do Santo Ofício, né? A Inquisição, a, a colocação de livros proibidos, né? No chamado Index. Então, quer dizer, houve realmente um período nebuloso nesse sentido. Mas, por outro lado, e o que vários historiadores, filósofos, estudiosos do período tentam colocar, é que justamente houve também um processo muito fecundo de produção intelectual.
E a igreja, que tinha muita força, principalmente no período da Alta Idade Média, do século V ao século X, a partir daqui, em torno do século IX, X, vai passar por alguns conflitos e que vão influenciar na sua remodelação de ensino, que é justamente a escolástica. Então, coloquei rapidamente alguns conflitos internos, de contendas, de desentendimentos, por exemplo, entre beneditinos versus franciscanos, e externos, com relação à perda de hegemonia política para os reis, por exemplo. Então, quando a gente estuda lá na história, não é? Como que o contexto das cruzadas, por exemplo, foi importante para fortalecimento dos reis e para essa tensão que passou a existir entre o poder dos papas e o poder dos reis. Não é? Então, apesar desse contexto de crise, a igreja continuava forte, mas precisava remodelar a sua participação no mundo, tá certo? Este ponto da criação das primeiras universidades é um ponto interessantíssimo para a gente refletir justamente sobre esta dimensão fecunda em que a Idade Média também pode ser lida. Quer dizer, a partir do século XI, nós temos um conjunto de universidades, como as de Bolonha, na Itália, em 1088, a de Paris, na França, em 1170, e várias outras, Oxford, Cambridge, a Universidade de Coimbra, em Portugal, quer dizer, um conjunto de universidades que vão passar a existir. E não vão passar a existir de forma aleatória. Elas passam a existir justamente por conta de um novo contexto que começava a se abrir, de um renascimento comercial, de um renascimento da vida urbana, e de como que o legado da filosofia relacionada à razão, ao entendimento humano a partir dos próprios humanos, de forma indelével, ficou muito forte. Então, o que aconteceu? Essas universidades, elas foram resultado de inquietação mesmo de grupos, de mestres, de professores e também de estudantes que queriam realmente se debruçar nos estudos das mais diversas áreas que se consolidavam, né? Como é o caso da matemática, da astronomia. Então, quando a gente fala sobre o início dessas universidades no período medieval, nós falamos aí de um contexto muito fecundo de produção intelectual, tá certo? Claro, sob a égide da igreja, tentando compatibilizar justamente estas duas grandes dimensões da vida, entre fé e razão, que é justamente o que está aí no último tópico. Há uma continuidade desse projeto, né, de conciliar fé e razão, claro, esta última, a razão subordinada aos interesses da primeira. Como é que vocês fazem para poder conciliar na vida de vocês estas grandes dimensões da vida, gente, a fé e a razão? Porque aí, abrindo um parêntese aqui, eu fico curioso para realmente saber a maneira como vocês tratam estas duas dimensões. Se quiserem falar pelo chat aqui, eu estou vendo. Porque a filosofia, como eu disse no início, ela apresenta alguns temas, sei lá, né, André? Ela apresenta alguns temas universais. Eu penso que esse exercício é interessante da gente ver o que a filosofia trouxe de debates que ainda permanecem, né? Como os debates, evidentemente, a respeito do sentido da vida, a respeito de como que a gente alcança a felicidade, não é? E acho que um outro debate muito forte e muito atual é relacionado a esta dimensão de compatibilizar fé e razão. O André colocou aí que não acredita na Bíblia de forma rígida, não é isso? Mas
é interessante porque são dimensões que nos puxam para lados diferentes mesmo. E apesar da modernidade ser esta nova configuração histórica de dessacralizar a vida, a religião continua tendo um peso muito forte. Então, eu penso que quando a gente reflete sobre o papel que as orientações religiosas têm na vida das pessoas na modernidade, é um assunto muito importante e que bate nessa tecla de como que essas duas dimensões são pensadas, tá certo? Mas eu penso que vocês todos são católicos, apostólicos romanos e pelo menos vão na missa todos os domingos, não é isso? Seguindo esta tradição que remonta a um dogma construído desde o período medieval, não é? De que é preciso frequentar a igreja enquanto instituição social, não é? A salvação está lá. Não pensem vocês que somente orando a Deus de casa que a coisa vai dar certo, não. Brincadeiras à parte, é muito curioso quando a gente estuda a filosofia medieval, porque um conjunto de dogmas foi construído justamente nesse período e de forma incrível conseguiu ser reproduzido durante os séculos. Então, a filosofia tomista, que nós vamos ver aqui, de São Tomás de Aquino, ela tem uma influência muito grande até hoje, não é? E é evidente que Santo Agostinho também é considerado o patrono do cristianismo, não é? Principalmente, como nós vimos na aula anterior de filosofia, pela sua própria história de conversão. Então, isso é muito forte para o cristianismo. Tá certo? Então, fechando esse parêntese aí, que eu acho importante, nós temos, então, este projeto firme de conciliar fé e razão, tá certo? Quer dizer, qual que seria a contribuição que a filosofia poderia dar para a teologia? Este que é o grande ponto aqui abordado. Então, a escolástica, gente, é esse modelo de ensino que se estrutura aproximadamente a partir do século IX até o século XIV, depois de Cristo, evidentemente. Um modelo de ensino que tentava, então, compatibilizar essas duas dimensões da existência, a razão e a fé, mas é preciso que vocês sempre lembrem disso, de que a razão está a serviço da fé. Então, a filosofia ela precisa ser trabalhada enquanto um tipo de saber racional, mas que se submete, que se subordina aos ditames da fé, da revelação divina, tá certo? A escolástica é responsável por propagar alguns dogmas que vão se perpetuar por muitos séculos, como é o caso do teocentrismo e de outros dogmas da Igreja Católica também. Então, se na patrística nós temos um período que vai aproximadamente do século IV até o século IX, e que consistiu justamente em fazer uma defesa, fazer uma apologia ao cristianismo, num primeiro exercício de racionalização, de sistematização das verdades eternas, a escolástica, ela também está ligada a esse exercício de sistematização, mas já num outro contexto político, de necessidade mesmo de explicar a existência de Deus, de tornar algumas questões transcendentais mais palatáveis para as pessoas, digamos assim. Isso porque, como eu disse antes, gente, inevitavelmente, os avanços no campo da ciência e no próprio campo da filosofia se faziam sentir, não é isso? Então, a escolástica, ela foi este último sopro, digamos assim, da Igreja Católica para tentar ainda controlar um pouco os debates intelectuais a partir de um prisma cristão, tá certo? Há uma apropriação muito forte da filosofia aristotélica,
Então, outro paralelo que nós podemos aqui fazer. Enquanto Santo Agostinho é responsável por recuperar Platão, adaptando aos ditames do cristianismo, Tomás de Aquino vai ser essa figura responsável por fazer uma leitura cristã de Aristóteles, quer dizer, selecionando o que poderia ser apropriado de Aristóteles para a finalidade da construção de uma filosofia cristã, tá certo? O mérito de Tomás de Aquino, segundo os estudiosos da área, foi justamente de ter conseguido recuperar esta filosofia, tá certo? De Aristóteles. Isso porque, até então, as leituras que se faziam de Aristóteles estavam relacionadas a outros dogmas não pertencentes ao cristianismo. Vários intelectuais árabes passaram a traduzir as obras de Aristóteles. Só que Tomás de Aquino faz um esforço de justamente tentar recuperar a obra de Aristóteles a partir da sua fonte original, não é, do grego antigo. Então, isso se torna um marco para a filosofia cristã, porque lendo o original, Tomás de Aquino vai conseguir pegar realmente o que havia de principal para os seus objetivos, se afastando daquelas leituras e daquelas interpretações árabes e de outras culturas, de outras religiões que não atendiam aos ditames do cristianismo. Tem um ponto importante também, gente, que eu lembrei aqui, que eu não falei para você, sobre as universidades, e de como que elas se constituíram desde o início como cenários importantes de produção intelectual, e com um detalhe, havia um espírito democrático de inserção das pessoas dentro das universidades no seu início. Isso pode parecer contraditório justamente por conta dessa leitura que a gente faz da Idade Média como um período de opressão e autoritarismo apenas, e as universidades, elas tiveram esse papel, quer dizer, de trazer a educação não só para as elites, mas também para as massas. Então, havia um movimento, no início dessas universidades, de trazer também os filhos dos camponeses para poder estudar, porque a interpretação em voga era que esses filhos de camponeses também poderiam ter acesso aos estudos se fossem vocacionados para isso. Então, se de alguma forma tivessem uma ligação com Deus, né, recebessem uma iluminação divina. Então, eu destaquei aqui para vocês duas obras de Tomás de Aquino. A Suma Teológica, que é um conjunto de textos em que ele vai estruturar realmente, de forma racional, os dogmas da igreja, e a Suma contra os Gentios. São as principais obras de sistematização do cristianismo e de síntese entre teologia e filosofia. Esse período da escolástica é um período, como eu disse, de renovação intelectual. Então, apesar de ainda estar sob o controle da igreja, havia esse primeiro exercício de estudar as várias ciências que já vinham sendo estudadas na época, uma necessidade de aprimorar os conhecimentos intelectuais mesmo. Então, gente, como vocês estão vendo no final do slide aí, havia um modelo de ensino baseado no que se chamou de trívio e quadrívio, quer dizer, as chamadas 7 artes liberais, o trívio constituído por gramática, retórica e dialética, e o quadrívio por aritmética, geometria, astronomia e música. Então, aqui, é preciso frisar isso. Quer dizer, este modelo de ensino da escolástica, ele foi um modelo importantíssimo, que buscou sustentar os ditames da Igreja Católica, do cristianismo,
juntamente com o conjunto de ciências que existiam na época, tá certo? E Tomás de Aquino foi uma das principais referências, né? Nós temos outras também. Tem um sujeito chamado Guilherme de Ockham, que já começou a fazer estudos voltados para matemática, para lógica, que às vezes costuma aparecer também nos livros didáticos, nas apostilas, porque realmente parece que teve um papel importante também, né, de influenciar nessa parte dos estudos mais, não diria empíricos, mas mais racionais, tá certo? Nesse caso, não necessariamente vinculados à religião cristã. Pois bem, o que a filosofia tomista, ou seja, a filosofia de São Tomás de Aquino, tem de contribuição para a filosofia? Bem, nós temos as chamadas 5 vias de demonstração da existência de Deus. Então, essas vias de demonstração ficaram muito famosas na obra de Tomás de Aquino. Vale a pena a gente relembrar aqui. A primeira via qual é, pessoal? É a via do primeiro motor que move. Lucas, Pois não. você está passando o slide? Eu estou, não está passando aí para vocês, não. Não. Vou compartilhar aqui de novo, valeu. Vocês viram esse slide da escolástica aqui, não? Só tá no primeiro. Vixe Maria, então tá bom, peraí. Vamos ver aqui. Viram esse contexto histórico aqui? Não. Ah, gente, mas que sacanagem. Depois vocês vão ter acesso também, mas eu falei da importância das universidades, desse período de renascimento carolíngio. Acho que ficou claro, né? Eu fui falando aqui, apesar de vocês não estarem acompanhando, mas só para dar esse pano de fundo histórico mesmo. E depois comecei a falar da escolástica. Aí esse slide da escolástica aqui, acho que vale a pena retomar. Estão vendo aí esse slide da escolástica? Sim. Ah, legal. Então vamos continuar daqui. Falei desse modelo da escolástica, como esse modelo de ensino, como está aí no primeiro tópico, em que a razão era utilizada a serviço da fé, e dessa grande figura de São Tomás de Aquino. E o que é importante, para a gente destacar mais, foi o que eu falei no final sobre essas chamadas 7 artes liberais, o trívio e o quadrívio. Aí está escrito aí no final para vocês, tá certo? Trívio, gramática, retórica e dialética, e o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia e música. Estão vendo aí também, né? Vou pedir confirmação de novo aí. Filosofia tomista agora. A explicação da existência de Deus. Sim, dá para ver. Beleza. Olha só, essa primeira via que o Tomás de Aquino vai colocar. É a ideia do primeiro motor imóvel. Qual que é o raciocínio? Todos os seres possuem movimento. O ser em potência transforma-se em ser em ato. Então, visivelmente, uma influência aqui de Aristóteles, não é isso? Com aquela ideia que Aristóteles colocou sobre o ser. E sobre a questão do movimento também. Como explicar o movimento dos seres? Sendo assim, para Tomás de Aquino, tem que haver um ser que causa o movimento dos demais. Que ser é esse? É Deus. Então, esta é a primeira via. A segunda via é da causa primeira. Então, o raciocínio é parecido. Todos os seres têm uma causa de ser.
uma finalidade no mundo. Não há efeito sem causa. Isso também o Tomás de Aquino vai recuperar em Aristóteles, em grande medida. Mas, claro, colocando aqui a pitada do cristianismo, não é? Sendo assim, tem que haver uma causa primeira que tudo originou, Deus. A terceira via é do ser necessário. O raciocínio é: todos os seres são contingentes, isto é, dependem de determinadas circunstâncias para viver. Sendo assim, tem que haver um ser supremo e independente das contingências, que no caso é Deus. A quarta via do ser perfeito, quer dizer, todos os seres possuem graus de beleza e perfeição distintos. Tem que haver um parâmetro imutável de beleza e perfeição. Para variar, quem é? Deus. E a quinta via da inteligência ordenadora. Como assim? Todos os seres são regidos por uma ordem universal. Tem que haver uma inteligência suprema que tudo controla e ordena, que é Deus. Ou seja, gente, o que fica patente nessa explicação da existência de Deus a partir de Tomás de Aquino é justamente desse esforço de conseguir racionalizar minimamente os dogmas do cristianismo, tá certo? Esse foi um projeto patente, realmente, do período medieval. Então, Tomás de Aquino afirma que a razão humana pode alcançar determinadas verdades, como a existência de Deus, mas outras só podem ser acessadas pela revelação divina, como a essência fundamental de Deus, a ideia de Deus uno e de Deus trino ao mesmo tempo. Então, o que quer dizer isso? Tomás de Aquino já coloca a importância da racionalidade humana. Então, isso é um legado mesmo da filosofia antiga. Quer dizer, nós seres humanos, como seres racionais, nós conseguimos desbravar e dar um entendimento lógico para as coisas ao nosso redor. Mas para Tomás de Aquino, há algumas verdades que não podem ser acessadas somente por esta razão humana ou razão natural, mas sim através da revelação divina. Então aí já entra este grande elemento da fé, não é? Vocês, por exemplo, quando estiverem fazendo o Enem, vocês vão ter que se apegar em alguma coisa transcendente. E eu garanto que vocês farão isso. Tenho quase certeza que antes de começar a prova, vocês vão pedir a Deus uma iluminação divina. Não é isso? Então percebam só como que nós trabalhamos muito fortemente nessas duas dimensões. Ao mesmo tempo que vocês estarão preparados do ponto de vista dos estudos para realizar a prova, existe essa dimensão do transcendente. Então, o que Tomás de Aquino está falando aqui, para não ficar muito distante para a gente, é isso. Quer dizer, há algumas verdades e algumas dimensões da vida que precisam ser acessadas, não somente pela razão humana, natural, que nós carregamos, mas através de algo maior que tem a ver com a fé, com a dimensão transcendental. Olha só, Tomás de Aquino admite que a alma, como um princípio espiritual, juntando-se ao corpo, princípio material, constitui um composto substancial. Essa ideia de substância, gente, também se refere muito a Aristóteles. Aquela ideia que ele trazia do ser como substância primeira. Então, o que Tomás de Aquino faz é juntar estas duas dimensões também, a alma e o corpo, num composto substancial no seu dizer. Como é que fica o livre-arbítrio nessa história aí, para Tomás de Aquino? O livre-arbítrio existe, quer dizer, nós somos seres livres mesmo, e a inteligência humana é considerada a mais perfeita faculdade da alma. Então, quando a gente pensa na obra de Aristóteles, e de como que foi um tipo de raciocínio que o Aristóteles começou a fazer, que a gente coloca que foi mais realista, e com algumas pitadas já de empirismo, ou seja, de um estudo e uma reflexão voltada para a prática, Tomás de Aquino recupera muito
de Aristóteles também nesse sentido, de tentar ter um pensamento mais realista e de colocar a importância da inteligência humana, né, como uma faculdade fundamental. A filosofia tomista, então, se constitui como um pensamento integrador e comunitário que já traz esboços do humanismo renascentista dos séculos seguintes. Isso é importante, quer dizer, em Tomás de Aquino já há esse exercício de pensar a importância do ser humano e da sua razão. Eu trago aqui uma citação do próprio Tomás de Aquino que diz o seguinte, podemos analisar rapidamente aqui. Se é verdade que a verdade da fé cristã ultrapassa as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios inatos naturalmente à razão podem estar em contradição com esta verdade sobrenatural. Deus não pode infundir no homem opiniões ou uma fé que vão contra os dados do conhecimento adquirido pela razão natural. Então, quer dizer, a frase expressa justamente que, se nós somos seres dotados de razão, não é possível que a fé seja contrária a essa razão. Deus não daria razão para os seres humanos de forma à toa, né? E que não pudesse ser compatibilizada com a fé. Tá certo? Por fim, pessoal, nesses poucos minutos que nos restam aqui, eu trouxe duas questões. Uma sobre Tomás de Aquino e outra sobre Santo Agostinho. Alguém poderia ler esse enunciado da questão da UFO aqui? Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Gente, vocês estão aqui ainda? Não, beleza. Então eu vou ler, para poder adiantar o bonde aqui. O enunciado da UFO, vocês estão com preguiça de ler, né? Tô sabendo. Olha só o enunciado da UFO. Considere o seguinte texto sobre Tomás de Aquino. Fique claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, mas cristianiza Aristóteles. Fique claro que ele nunca pensou que com a razão se pudesse entender tudo. Não. Ele continuou acreditando que tudo se compreende pela fé. Só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão e que, portanto, era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação. Uma parte do livro de Humberto Eco, que é autor, inclusive, daquele famoso livro, O Nome da Rosa, que vai tratar justamente dessa atmosfera medieval, desses conflitos entre fé e razão, e da necessidade de compatibilizar essas duas dimensões. Vale a pena assistir esse filme, quem não assistiu ainda. Já é bem famoso, né? O Nome da Rosa. Um filme da década de 80, se não me engano. Pois bem, nós temos esse enunciado, e a questão pergunta, é correto afirmar, segundo esse texto, que... O que vocês marcariam aí, pessoal? Aí eu vou deixar vocês lerem e me falarem aqui, ou por áudio ou por chat. A letra A diz, Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica para as certezas da fé, por exemplo, a existência de Deus. A B, Tomás de Aquino se empenha em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles, para mostrar que essa filosofia é incompatível com a doutrina cristã. A C, o estudo da filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades da fé cristã que não fossem compatíveis com a razão natural. E a D, a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação dessa filosofia com as certezas da fé cristã. O que vocês marcariam aí, gente? Rapidamente. Letra D, consenso geral? Para todo mundo fechar?
Então, a letra D é a mais coerente, não é isso? Justamente por conta desse projeto de conciliação mesmo entre essas duas dimensões. A letra A até tem um aspecto a ser considerado, mas diz lá sobre uma prova racional, perdão, uma prova científica. Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica. O científica aí tem um peso muito forte, não é? Porque não houve experimentação propriamente dita por parte de Tomás de Aquino para conseguir essa comprovação, tá certo? Sobre a existência de Deus. E aqui, por fim, gente, nosso tempo já acabou aqui, mas vou pegar só uns minutinhos aqui, que eu trago uma questão do Enem do ano passado, sobre Santo Agostinho, só para a gente relembrar aqui também. Olha só esse enunciado. Vou ler para vocês. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Um excerto de Santo Agostinho falando sobre o livre-arbítrio, não é? Então, o enunciado pergunta: nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o que aí, pessoal? Tem como fundamento o desvio da postura celibatária, a insuficiência da autonomia moral, o afastamento das ações de desapego, o distanciamento das práticas de sacrifício ou a violação dos preceitos do Velho Testamento? O que vocês marcam aí? Pode pensar um pouco aí. Acho que é B, Sol colocou de forma categórica a letra B. Podemos colocar, então, um consenso aí na letra B? Ou alguém quer colocar alguma outra alternativa aí? A mais razoável é realmente a letra B, não é isso? Por quê, pessoal? Porque a ideia de Santo Agostinho é justamente essa de que o livre-arbítrio é uma coisa boa dos seres humanos. Agora, o problema do mal, naquele debate que ele faz, está justamente quando o homem não utiliza bem esse livre-arbítrio. Uma ideia marcante que até hoje tem muita repercussão no cristianismo, não é isso? De que nós temos uma cota de liberdade, mas que nós temos que saber usá-la. Portanto, a punição para Santo Agostinho não tem a ver propriamente com a pessoa usar o livre-arbítrio, mas a maneira como ela vai usar. Se ela não tem autonomia moral, como coloca a letra B, para poder decidir as coisas, e tendo a noção de obediência a Deus, aí realmente ela vai ser punida, tá certo? Então, a insuficiência da autonomia moral vai trazer como consequência a punição. Gente, deu para entender o que foi falado aqui na aula de hoje? Alguma dúvida, comentário, sugestão? Agora são 8h54, pelo horário de Brasília. Eu penso que de filosofia medieval, o que havia de principal nós comentamos, claro, ressaltando em especial as figuras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino como referências fundamentais, respectivamente da patrística e da escolástica, tá certo? Como dois momentos-chave para a compreensão da filosofia medieval.
Na próxima aula, gente, nós vamos falar sobre filosofia renascentista, sem ser semana que vem, evidentemente, mas na outra. E com isso vamos encerrar esse primeiro semestre, tá certo? Alguma dúvida, questão, comentário? Estou olhando o chat aqui também. Beleza, então. Qualquer dúvida, vocês vão me acionando aí. Vou encerrar a gravação aqui para poder ficar disponível para vocês, tá certo, gente? Eu agradeço a atenção. Tudo de bom para vocês. Muita fé, acompanhada da razão, dos estudos, tá certo? Um forte abraço.